Olá, estamos de volta com o nosso Em Casa com o Pastor, o seu devocionário semanal, uma oportunidade de você compartilhar com o seu pequeno grupo e também usar no seu culto doméstico em casa. E hoje nós vamos ler Efésios capítulo 4, verso 17 a 32, falando sobre como viver intensamente a vida cristã. Diz assim: assim eu lhes digo e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos e a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira, falar a verdade ao seu próximo, pois todos nós somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenham o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que o ouvem. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Muitas vezes nós buscamos a intensidade, nos nossos relacionamentos, nos nossos sentimentos. Uma pessoa intensa é alguém que se entrega totalmente a um desejo, a um sentimento, a uma ideia. E aqui Paulo vem falando sobre como que nós podemos viver intensamente a vida cristã. Primeiro ele diz que nós temos que andar de acordo com aquilo que nós já aprendemos. A vida cristã é um processo, nós estamos no caminho e enquanto nós caminhamos nós vamos tendo desafios, vamos tendo entendimento daquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Verso 17 e 18 ele diz: assim eu lhes digo e no Senhor eu insisto, não vivam mais como gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Então ele está fazendo um paralelo, dizendo que nós aprendemos uma nova maneira de viver. Os gentios, eles vivem na inutilidade dos seus próprios pensamentos. E ele continua dizendo, obscurecidos no entendimento e separados de Deus, daquela vida que Deus tem para cada um de nós. Então assim viviam os gentios. Então, nós aprendemos agora uma nova maneira de viver, Foi-nos revelado qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Então, agora nós vamos viver de acordo com aquilo que Deus nos revelou e de acordo com aquilo que nós aprendemos. Quando Paulo escreve no capítulo 2, aliás, na carta aos Filipenses, ele diz que nós não alcançamos a perfeição, mas nós devemos andar de acordo com aquilo que nós já alcançamos. Há uma medida da revelação de Deus para a nossa vida e nós vamos andando de acordo com aquilo que Deus nos revelou. Então, para viver a vida cristã intensamente, nós temos que primeiro andar de acordo com o que nós aprendemos. Segundo, nós temos que estabelecer uma ruptura com a velha natureza. Existem práticas de vida que nós cometimos antes de conhecer a Cristo. Então, há um divisor de água, antes e depois de Cristo, Paulo escreve dizendo: se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então, a conversão nos mantém no mesmo corpo, na mesma família.
mas agora as nossas práticas, os nossos valores são outros, né? Nós passamos pelo novo nascimento, né? Aquilo que Jesus falou para Nicodemos, importa nascer de novo, né? Então, uma vez que nós nascemos, há uma ruptura, né, com a velha natureza. Então ele vai dizer, aquele que mentia não mente mais, aquele que furtava não furta mais. Então agora a nossa forma de viver, ela é completamente diferente, né? As pessoas que convivem conosco, elas vão testemunhando essa transformação de vida, essa mudança de vida que o Espírito Santo operou em nós. Mas sem essa ruptura não há possibilidade nenhuma de darmos sequência à nossa vida cristã. Então tem que haver um antes e depois. Então muitas vezes o que acontece na vida das pessoas não é uma transformação, é uma maquiagem, né? As pessoas mudam o comportamento, mas elas não experimentaram um novo nascimento, né? Porque o novo nascimento não só muda o meu comportamento, mas muda as minhas atitudes, muda os meus valores. Então, para eu viver uma vida cristã intensa, eu tenho que romper com as coisas do velho homem. Quantas coisas nós ainda trazemos do velho homem na nossa vida? Paulo diz que nós temos que fazer morrer a nossa natureza terrena, e ele coloca o verbo fazer, morrer, numa ação contínua, né? Então dia a dia eu morro, né, diz Paulo, eu vou matando essa natureza, né? Existem coisas em mim que eu tenho que submeter o espírito diariamente. E a última coisa, revestir-se do novo homem segundo Cristo, né? Verso 24, a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Então não apenas eu estou rompendo com a minha velha natureza, mas eu estou me revestindo do novo homem, e o novo homem ele foi construído segundo Cristo. Então as nossas práticas de vida não é porque nós melhoramos, é porque nós fomos transformados, agora nós somos uma nova criatura, nós nos revestimos desse novo homem. E aqui no finalzinho ele vai dizer o que vai caracterizar isso, né? Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Então ele vai falar no verso 31, eu livro da amargura, da indignação, da ira, da gritaria, da calúnia, bem como de toda maldade. Então isso é do velho homem. E o verso 32, eu vou ser uma pessoa bondosa, compassiva, perdoando mutuamente como Cristo me perdoou. Então o perdão na vida do cristão não pode ser uma coisa complicada, não pode ser uma coisa difícil. Por quê? Porque isso não é resultado do nosso esforço. Nós fomos transformados, isso é uma atitude natural de uma nova criatura, né? Paulo escreve aos Coríntios falando do homem natural e do homem espiritual, e o homem natural ele não discerne espiritualmente, ele não vive em função dos valores espirituais. Então agora nós não somos mais um homem natural, nós somos um homem espiritual. Então agora nós temos a mente de Cristo, então a bondade, o ser compassivo e o perdoar-se mutuamente passa a fazer parte da nossa vida. Então o projeto de Deus para nós é uma vida intensa, e para eu viver a vida cristã com intensidade, eu preciso primeiro andar de acordo com o que eu aprendi. Deus nunca vai esperar de você uma atitude além daquilo que você já alcançou. Então andemos de acordo com o que nós já alcançamos. Muitas vezes as nossas práticas de vida não condizem com aquilo que nós já alcançamos, com aquilo que nós já aprendemos. Segundo, nós vamos romper definitivamente com a nossa velha natureza, né? As coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo, diz Paulo. E finalmente nós vamos revestir do novo homem segundo Cristo. Então eu sou um novo homem, você é um novo homem, você é uma nova mulher, nós somos uma nova criatura. Por isso nós podemos relacionar muito bem com as pessoas. Deus abençoe você, abençoe sua casa, você tenha uma semana abençoada na presença dele.